Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui. Hoje a gente vai revisitar um tema clássico, mas sempre essencial: a teoria geral dos direitos fundamentais. Sabe aquele assunto que é a espinha dorsal para entender um monte de coisa na Constituição, do artigo 5º até o 17, e que, claro, está sempre lá nos editais de concurso. A nossa ideia aqui é pegar um néctar de 2 vídeos bem bacanas sobre essa teoria. Vamos desde a história, como tudo isso surgiu, até como esses direitos funcionam hoje nas nossas relações. É para ser aquela revisão estratégica, sabe? Para quem está na batalha dos estudos e quer otimizar o tempo, talvez ouvindo no carro, no ônibus, qualquer brechinha serve para fixar o conteúdo. Então, vamos lá. Começando pela evolução. Como esses direitos foram aparecendo e mudando com o tempo. Entender isso ajuda demais a interpretar a lei, né? Mesmo que essa história não esteja escrita assim com todas as letras na Constituição. Isso mesmo. Antes de ir para o texto seco da lei, é fundamental ter essa base teórica, senão fica faltando peça no quebra-cabeça, né? E um ponto que sempre aparece e às vezes confunde um pouco o pessoal na hora da prova é aquela discussão: são gerações ou são dimensões dos direitos fundamentais? Ah, essa é clássica. Qual a diferença mesmo? Então, o termo mais antigo é gerações, só que ele passa uma ideia, assim, meio de substituição, como se uma geração viesse e, pá, apagasse a anterior. Tipo uma coisa superando a outra. Exato. E não é bem assim que a coisa funciona. Por isso que a doutrina mais moderna hoje em dia prefere falar em dimensões. Dimensões dá uma ideia melhor de acumulação, de soma. Chegam novos direitos, eles se juntam aos que já existiram, ampliando a proteção. Eles coexistem, sabe? Faz todo sentido. Uma coisa não exclui a outra. Isso. E para quem está focado em concurso, uma dica. Na dúvida, ou para mostrar conhecimento, usa os 2 termos. Fala geração ou dimensão, porque, né, dependendo da banca, é bom mostrar que se conhece a discussão. Boa dica. E essa evolução toda tem um marco histórico muito forte que é a Revolução Francesa, certo? Com o lema clássico: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o curioso é que esses ideais, eles não se tornaram direitos concretos todos ao mesmo tempo, lá em 1789. Demorou um bocado, né? Demorou bastante. A liberdade, essa sim, está mais ligada ali a 1789. É o reflexo daquele desejo da burguesia de limitar o poder do rei, do Estado. Queria um espaço de autonomia. É a época do laissez-faire, lembra? Deixa fazer, deixa passar. O Estado devia intervir o mínimo possível na vida das pessoas e na economia. O foco era nos direitos civis e políticos. Ir e vir, se expressar, votar. A chamada primeira geração ou dimensão. Exatamente. A primeira geração ou dimensão. E a característica principal aqui é que ela exige uma abstenção do Estado. O Estado não deve fazer, não deve interferir. Por isso são chamados de direitos negativos. Agora, a igualdade, pensando na igualdade material, de buscar condições mais justas para todo mundo, essa ideia só vai ganhar força mesmo bem depois, lá pelo começo do século XX, 1917, por aí. Já é outro contexto histórico, né? Completamente outro. É o momento da segunda geração ou dimensão. Aí surgem os direitos sociais, econômicos, culturais. Direito à saúde, à educação, trabalho digno, previdência social. O pano de fundo é o impacto da Revolução Industrial, as feridas da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de reconstruir a Europa e a ideia do welfare state, o estado de bem-estar social, que tem que agir para garantir um mínimo de dignidade. Ah, então aqui a chave vira. Não é mais só para o Estado não atrapalhar, mas sim para ele agir, para ele fazer. Precisamente. São os chamados direitos positivos. Exigem uma atuação do Estado. E tem marcos importantes, né? A Constituição do México de 1917, a de Weimar na Alemanha em 1919. Até a encíclica papal Rerum Nosarum, lá no fim do século XIX, já tocava nessa questão social. E no Brasil, quem reflete essa onda é a Constituição de 1934, na Era Vargas. Foi pioneira aqui em trazer direitos trabalhistas e sociais para o texto constitucional. Entendi. E a fraternidade?
Onde ela entra nessa história? A fraternidade ou solidariedade a gente conecta com a terceira geração ou dimensão. Isso já é mais recente, a partir da segunda metade do século XX, ali pelos anos 70. O foco muda de novo, sai um pouco do indivíduo e vai mais para o coletivo. São os direitos difusos, coletivos. Pense em meio ambiente equilibrado, direitos do consumidor, direito ao desenvolvimento, à paz. Direitos que não são só de uma pessoa, mas de um grupo grande, às vezes indeterminado. Isso. Direitos transindividuais que ultrapassam o indivíduo. A ideia é proteger bens que são de todo mundo, de toda a coletividade. E eu sei que tem gente que fala até em quarta, quinta geração, bioética, globalização, paz. Paulo Bonavides menciona isso. Mas para o concurseiro, o foco principal são essas 3 primeiras, né? Sem dúvida. As 3 primeiras são o arroz com feijão, que tem que estar dominado, são a base consolidada e o que mais cai. Agora, tão importante quanto saber dessa evolução é entender as características desses direitos. E aqui tem um ponto, olha, talvez o mais crucial para não errar em prova: a relatividade. Relatividade? Quer dizer que eles não são absolutos? Nenhum. Nenhum direito fundamental é absoluto. Essa é a regra geral no Brasil. Peraí, nenhum mesmo? Nem o direito à vida? Ou à dignidade? Nem a vida. Pode parecer chocante, mas a nossa própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A, admite a pena de morte. Claro, é uma situação extremíssima, só em caso de guerra declarada. Mas o fato de existir essa exceção mostra que nem a vida é um direito absoluto. O mesmo vale para a dignidade da pessoa humana, para a liberdade de expressão. Todos eles podem, em alguma sanção concreta, entrar em choque com outro direito ou valor também protegido pela Constituição. E aí? Aí tem que pesar na balança, imagino. Exato. O juiz vai ter que fazer uma ponderação, analisar o caso concreto para ver qual direito deve prevalecer naquela situação específica, ou como harmonizar os dois. Tem só uma pequena discussão na doutrina, né? Autores como Norberto Bobbio defendiam que alguns direitos, tipo não ser torturado ou escravizado, esses sim seriam absolutos. Mas a posição firme do STF, do nosso Supremo, é não há direitos fundamentais absolutos no Brasil. Ponto. Entendi. O STF até pode dar um peso maior para um ou outro, como a liberdade de expressão, mas ainda assim não é absoluto. Isso, o Supremo fala que a liberdade de expressão é um direito preferencial. Ele já entra na disputa com uma certa vantagem, mas ainda pode ser relativizado. Tem que analisar caso a caso. Ok, relatividade anotada. E outras características que costumam dar nó na cabeça do pessoal? Estrangeiros, por exemplo. Tem direitos fundamentais aqui? Tem sim. O caput do artigo 5º fala brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas o STF já disse há muito tempo que os não residentes, tipo o turista que está aqui de passagem, também têm proteção dos direitos fundamentais essenciais. Agora, a aplicabilidade a estrangeiros não é um bloco único. Tem uma escadinha, digamos assim. Como assim? Brasileiro nato tem todos os direitos. Naturalizado tem quase todos, mas com umas restrições pontuais, tipo alguns cargos que são privativos de nato. Aí vem o estrangeiro residente permanente, que tem uma proteção bem ampla. E, por último, o estrangeiro não residente, o turista, que tem os direitos básicos garantidos, mas não todos. Pode dar um exemplo prático disso? Claro. Pensa no BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, aquele benefício para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para receber, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, ou então um estrangeiro que mora aqui permanentemente. Um turista que passe mal aqui e precise de atendimento médico de emergência, ele tem direito à saúde, claro, mas ele não pode pedir o BPC. Entende a diferença? Entendi perfeitamente. E pessoa jurídica, empresa, associação, elas têm direitos fundamentais? Essa é outra pergunta-chave. A resposta é sim, mas com ressalvas. A aplicabilidade a pessoas jurídicas depende da compatibilidade do direito com a natureza da PJ.
Direitos que são essencialmente humanos, como vida, integridade física, liberdade de locomoção, óbvio que não se aplicam a uma empresa. Mas outros sim. Quais, por exemplo? Uma empresa tem direito ao nome, à marca, que é a propriedade intelectual, tem direito à honra objetiva, que é a reputação dela no mercado, a credibilidade, tem direito à inviolabilidade do seu domicílio, o estabelecimento comercial, à proteção dos seus dados sigilosos, como os fiscais e bancários. O STF já reconheceu vários desses direitos para PJs sempre com essa análise. Esse direito faz sentido para uma entidade que não é humana. Se fizer, aplica no que couber. Certo. E tem também a concorrência. Essa característica parece ligada à relatividade que a gente falou, né? Exatamente, andam de mãos dadas. Concorrência significa que vários direitos fundamentais podem estar presentes ao mesmo tempo, na mesma situação. Eles concorrem e incidem juntos. Pega o exemplo de uma manifestação na rua. Ali você tem direito de reunião, liberdade de expressão, de pensamento, mas ao mesmo tempo tem o direito de ir e vir das outras pessoas que não estão na manifestação. Tem a questão da segurança pública, talvez o direito de propriedade de algum estabelecimento ali perto. Vários direitos em jogo. Isso, e eles precisam ser harmonizados. Não dá para dizer que só um vale e os outros são ignorados. A concorrência exige essa ponderação para encontrar um equilíbrio. Agora vamos para 3 palavrinhas que soam muito fortes: imprescritibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade. Parecem dizer que esses direitos são para sempre e intocáveis. Mas depois de falar da relatividade, fico com um pé atrás. E faz bem em ficar. A regra geral é essa mesmo. Os direitos fundamentais não acabam se você não usar, imprescritibilidade. Não dá para vender ou transferir como se fosse um objeto, inalienabilidade. E você não pode simplesmente abrir mão deles para sempre, irrenunciabilidade. Essa é a regra. Só que na prática a vida é mais complexa, né? Tem exceções e nuances importantes que as provas adoram explorar. Opa, então atenção aqui, quais são as nuances? Primeiro, imprescritibilidade. O direito em si, a garantia fundamental, não prescreve, mas a consequência econômica, o dinheiro que você poderia ganhar com ele, isso pode prescrever. E tem o caso clássico da propriedade. O direito de propriedade é fundamental, certo? Mas se você abandona seu terreno por anos e outra pessoa ocupa, cultiva, faz a função social, ela pode ganhar a propriedade por uso capião, que é uma forma de prescrição aquisitiva. Ou seja, a pretensão de reaver aquele bem específico pode ser perdida. Entendi. O direito existe, mas a situação concreta pode mudar. E a inalienabilidade? Não posso vender. A regra é não poder vender o direito em si. Você não vende sua liberdade. Mas direitos que têm um conteúdo patrimonial claro, como o direito de imagem, você pode licenciar, pode ceder o uso economicamente. Um artista que faz uma campanha publicitária, ele está negociando a exploração econômica da imagem dele, não vendendo o direito fundamental em si. Faz sentido. E a irrenunciabilidade? Não posso abrir mão? E os reality shows? Exato. Ninguém pode renunciar para sempre à sua privacidade ou liberdade. Seria inválido. Mas a gente admite renúncias pontuais, limitadas no tempo e no objeto. O participante de um reality show consente em ter sua privacidade exposta, mas é por um período definido, para aquele programa específico. Essa renúncia é válida desde que não viole a dignidade e tenha limites claros. Não é uma renúncia total e definitiva. Muito bom esclarecer essas nuances. E para fechar as características, tem uma que mostra que tudo isso está sempre mudando: a historicidade. Perfeito. Historicidade significa que os direitos fundamentais não são uma foto estática, são um filme. Eles são produto da história, evoluem junto com a sociedade, com a tecnologia, com as novas preocupações sociais. Tem algum exemplo recente disso? Com certeza, um claríssimo é a Emenda Constitucional 115 de 2022. Ela colocou lá no artigo 5º com todas as letras a proteção de dados pessoais, inclusive os digitais, como direito fundamental. Por quê? Porque hoje, na era digital, a proteção dos nossos dados se tornou algo absolutamente essencial. A Constituição precisou se atualizar.
Outro exemplo, esse da jurisprudência. Lembra quando tentaram bloquear o WhatsApp no Brasil inteiro umas vezes? O STF, analisando uma DPF sobre isso, acabou reconhecendo que existe um direito fundamental implícito de acesso à internet, porque hoje, sem internet, muitos outros direitos ficam prejudicados, né? Para trabalhar, estudar, se informar. Verdade. E com coisas novas surgindo, tipo inteligência artificial, direitos autorais nesse contexto. Essa evolução não para. De jeito nenhum. A historicidade garante que o sistema de direitos fundamentais possa continuar respondendo aos desafios de cada tempo. Mudando um pouco o foco agora, saindo das características e indo para a relação do cidadão com o Estado. Os vídeos falam da teoria dos 4 status de Jelinek. Ajuda a gente a entender isso. Ajuda sim. George Jelinek foi um jurista alemão importante lá do fim do século XIX, início do XX. Ele criou uma classificação bem didática das posições que o indivíduo pode ter em relação ao Estado. São 4 status. O status negativo, ou status libertatis, é a esfera de liberdade do cidadão, onde o Estado, em tese, não entra. Lembra muito os direitos de primeira dimensão, né? Os direitos civis. Onde o Estado tem que se abster. Isso. Depois, o status positivo, ou status civitatis. Aqui o contrário. O cidadão pode exigir coisas do Estado. Prestações, serviços, saúde, educação, tem a ver com a segunda dimensão. Aí tem o status ativo, status activitas civitatis. É a parte da cidadania que permite participar das decisões do Estado, principalmente pelos direitos políticos, votar, ser votado. E o último? O status passivo, ou status subiectionis, é quando o indivíduo está sujeito a deveres impostos pelo Estado, pagar imposto, serviço militar. Mas Jelinek via aqui também a base para o Estado poder intervir não só na relação com o cidadão, mas olha que interessante, nas relações entre os próprios particulares para garantir direitos e deveres. Essa conexão com as relações entre particulares é chave, né? Porque a gente geralmente pensa nos direitos fundamentais como uma proteção contra o Estado, a tal da eficácia vertical. Mas e quando o problema é entre mim e meu vizinho? Ou entre um empregado e o patrão? Ou um associado e o clube? O artigo 5º entra aí? Entra, e é aí que a gente fala da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O nome técnico alemão é Drittwirkung, que significa efeito perante terceiros. A ideia é que as normas da Constituição sobre os direitos fundamentais não obrigam só o poder público. Elas valem também nas relações privadas, entre particulares. E tem algum caso famoso que mostrou isso no Brasil? Tem sim. O leading case, o caso que marcou essa posição no STF é o da Air France. Lembra? A empresa pagava salários diferentes para comissários brasileiros e franceses que faziam exatamente a mesma coisa. Lembro sim. O STF disse: opa, isso não pode. Mesmo sendo uma relação de emprego privada entre a empresa e o funcionário, a regra da isonomia, da igualdade, que está lá no artigo 5º, tem que ser aplicado. O direito fundamental valeu horizontalmente. E essa decisão da Air France, ela serviu só para aquele caso ou teve um efeito mais amplo? Teve um efeito bem mais amplo. E isso mostra outra coisa importante: a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. A decisão não ficou só para a Air France. Os princípios dali, a ideia de que a isonomia vale nas relações de trabalho, isso irradia, se espalha. Passa a valer como um padrão objetivo para outras companhias aéreas, para outras empresas em situações parecidas. A Constituição, interpretada pelo STF, ilumina e transforma as relações privadas. Interessante essa imagem da irradiação. E essa dupla função do direito fundamental, que protege o indivíduo ali no caso concreto, mas também cria uma regra geral, um valor para a sociedade. É o que chamam de binômio de Janus, aquele deus romano de 2 caras. É exatamente isso. O binômio de Janus descreve essa dupla face. Todo direito fundamental tem uma dimensão subjetiva, que é o direito da pessoa de ir à justiça e pedir proteção. O direito da pessoa de ir à Air France, por exemplo. E tem também uma dimensão objetiva. Isso significa que os direitos fundamentais são valores essenciais da nossa ordem jurídica. Eles servem de guia para interpretar todas as leis e também vinculam os particulares diretamente,
como a gente viu com a eficácia irradiante. São princípios que valem para todo mundo. E a gente vê essa eficácia horizontal acontecendo direto, né? Como você falou antes, para aplicar uma multa alta num condomínio tem que dar chance de defesa. Para expulsar alguém de uma associação também. Para tirar um sócio da empresa, para desfiliar alguém de um partido. Em todas essas situações, que são relações entre particulares, garantias como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, elas têm que ser observadas. É a tal eficácia privada dos direitos fundamentais em ação. Mas nem toda relação privada é entre iguais, né? Muitas vezes tem um lado bem mais forte que o outro. Exatamente. Pensa na relação de uma pessoa comum com uma gigante de tecnologia, uma Big Tech, ou de um consumidor com um banco enorme, ou do empregado com a multinacional onde trabalha. Existe uma clara assimetria de poder aí. Nesses casos, a doutrina mais recente tem usado o termo eficácia diagonal ou transversal. Os direitos fundamentais se aplicam sim, mas a aplicação leva em conta esse desequilíbrio. A ideia é proteger a parte mais fraca, tentar reequilibrar a relação. Então não é bem horizontal, porque não estão no mesmo nível. É diagonal. Isso. O próprio caso da Air France, se fosse julgado hoje, talvez fosse melhor classificado como eficácia diagonal, por causa dessa diferença de poder entre a empresa e o empregado. Entendi a sutileza. E, na prática, como esses direitos chegam nessas relações privadas? O juiz aplica direto à Constituição? Precisa de uma lei antes? Tem teoria sobre isso? Tem sim, principalmente duas grandes teorias sobre como funciona essa aplicação. A da eficácia indireta ou mediata e a da eficácia direta ou imediata. A eficácia indireta diz que a Constituição só influencia as relações privadas por tabela. Ela obrigaria o Congresso a fazer leis, tipo o Código Civil, a CLT, o Código do Consumidor, que protejam esses direitos nas relações entre particulares. A aplicação seria sempre mediada por uma lei infraconstitucional. E a outra? A eficácia direta, que é a teoria que prevalece totalmente no Brasil e é adotada pelo STF, diz o contrário. Ela afirma que os direitos fundamentais podem e devem ser aplicados diretamente pelos juízes nas relações privadas, mesmo que não tenha uma lei específica tratando daquele assunto. Isso parece dar uma proteção mais rápida, né? Muito mais rápida e efetiva. O juiz não precisa ficar esperando o legislador agir. Ele pode pegar o artigo 5º da Constituição e aplicar direto para resolver uma briga entre vizinhos, uma questão trabalhista, um problema no condomínio. Certo. Eficácia direta é a regra no Brasil. E só para a gente ter um contraponto, como em outros sistemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles pensam igual? O sistema americano, que é de common law, tem uma visão bem diferente. Lá prevalece a chamada State Action Doctrine. Doutrina da ação estatal. Isso. A regra geral lá é que a Constituição americana protege o cidadão contra atos do Estado, state action, seja o governo federal ou os governos estaduais. A aplicação direta das garantias constitucionais nas relações entre particulares é muito mais limitada, é excepcional. Só aconteceria se o particular estivesse agindo quase como um agente do Estado, por delegação ou exercendo uma função tipicamente pública. É uma visão mais ligada ao liberalismo clássico, bem focada em limitar o poder do governo. Bem diferente da nossa tradição de civil law, de origem romano-germânica, que admite bem mais facilmente essa eficácia horizontal e diagonal. Entendi. É uma diferença cultural e jurídica importante. Bom, então, para a gente amarrar tudo e ajudar na revisão do pessoal que está ouvindo, a gente passou pelas gerações ou dimensões, liberdade, igualdade, fraternidade, mostrando como os direitos foram se expandindo. Vimos as características, lembrando principalmente da relatividade, nada é absoluto, e da historicidade, tudo muda. Falamos da teoria dos 4 status de Jelinek para mapear a relação do indivíduo com o Estado. E, um ponto crucial, exploramos as formas de eficácia, não só vertical contra o Estado, mas também a horizontal, entre iguais, e a diagonal ou transversal, quando há desequilíbrio de poder entre particulares. Exato. Quem viu bem essa teoria geral tem, assim, a chave para decifrar não só o artigo 5º, mas
todo o sistema de direitos fundamentais. Fica claro que eles não são letras mortas na Constituição. Eles são vivos, dinâmicos, se adaptam e, o mais importante, a força deles vai muito além da relação com o governo. Ela entra nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas associações, molda as relações privadas de um jeito cada vez mais forte. Esses novos atores globais, tipo as gigantes da internet, as redes sociais, elas não são estados, mas também não são exatamente aquele particular que a gente pensava antigamente. O poder delas é imenso. Como a teoria dos direitos fundamentais, como a eficácia horizontal ou diagonal, vai ter que continuar evoluindo para dar conta desse novo cenário, para garantir que a gente continue protegido nesse mundo digital cada vez mais dominado por essas plataformas. Fica aí a reflexão. Bom, por hoje é isso. Esperamos que essa conversa ajude na revisão. Até a próxima análise.